Bom, galera, vocês viram que recentemente, né, os Caçadores de Lenda Elites abriu vaga para seus fãs poder participar ali dos Caçadores de Lenda, participar de grandes testes, né, ficar uma semana em Londrina participando de testes para ver se tem capacidade ou não de entrar nos Caçadores de Lenda Elite. Bom, eu ainda não tive essa oportunidade ainda, creio que um dia eu posso ter sim essa oportunidade, mas hoje o vídeo é para dar aquele gostinho, né? Se você fosse um elite, o que você faria? Bom, o vídeo de hoje a gente vai falar de top 5 coisas que a gente faria se fosse um caçador de lendas elite. E fala, rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo pra vocês aqui, galera, no canal. Bom, galera, como vocês viram no título, hoje a gente vai falar dos Caçadores de Lenda Elite, né? Eu tive essa ideia de gravar esse vídeo aqui pra vocês. Não sei se vocês estão acompanhando lá nos Caçadores de Lenda Elite o que está acontecendo, né? Agora eles resolveram abrir oportunidades, pessoal, pra quem é fã, para quem assiste o canal, para quem acompanha o canal, né? E para quem se esforça ali para ganhar uma oportunidade de fazer testes lá nos Caçadores de Lenda Elite. Então eu tive uma grande ideia mesmo, a gente fazer o quê? A gente fazer um vídeo de top coisas que eu faria se eu fosse um caçador de lenda elite, né, rapaziada? Bom, vamos pro vídeo, vamos falar sobre isso hoje. É importante ressaltar, galera, que eu não sei se vocês acompanham, se você é novo. Se você é novo, seja muito bem-vindo, né? Já se inscreva aqui no canal, porque aqui tem vídeo toda semana, de segunda, quarta e sexta, falando de algum assunto, às vezes dos Hunters ou algum assunto diferente do canal. Acompanha aí, se inscreva, curte muito o vídeo e compartilha para seus amigos aí também, para eles correr aqui pro canal, galera. Bom, a gente já tá aqui na nossa mesinha, galera. Como eu falei pra vocês, hoje a gente vai falar de top coisas que eu faria se eu fosse um caçador de lenda elite. Vinícius, por que você decidiu fazer esse vídeo? Vinícius, por que você está fazendo isso? Bom, galera, não sei, como eu falei, se você é novo aqui no canal e não sabe ainda, eu falei que eu tenho uma grande saga esse ano nesse canal, que é o que, galera? Sim, é conquistar uma só, uma única chance, conquistar uma única vaga, de tentar ir lá fazer alguns testes nos Caçadores de Lenda Elite, galera. Foi por isso, esse é o fundamento do canal, foi por isso que o canal foi fundado, esse canal meu, tá? Tanto aqui quanto nas redes vizinhas, eu criei especificamente para isso, para a gente tentar ganhar uma grande oportunidade de a gente ir lá para os Caçadores de Lenda Elite, né? E eu, quando eu lancei o canal, galera, o interessante é isso. Quando eu lancei o canal, eu não sabia que iria abrir vaga para fã. Não sabia ainda, não tinha nem ideia. Eles falavam, galera, que iria abrir vaga, né? Eles falavam que ia abrir vaga para fã, porém ficou uma coisa assim que ninguém sabia. Mas esse ano eles decidiram abrir. E eu acabei fundando o canal esse ano, abri o canal esse ano meu para isso, para esse objetivo. Então vai sair uma grande saga. Não saiu ainda porque eu tô em meio de mudança, vou mudar de casa, eu vou criar um cenário novo pra gente, pro canal, mas nesse meio tempo vai sair essa grande saga pra gente poder tentar, quem sabe, ganhar uma vaga nos Caçadores de Lenda Elite. Então, para ter o gostinho, para ter aquele gosto, né, eu fiz esse vídeo top coisas que eu faria se eu fosse um caçador de lendas elite, rapaziada. Bom, galera, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente tem que entender o que é ser um caçador de lenda elite. O que é ser um caçador de lenda elite? O que é um caçador de lenda? É só gravar lenda? É só investigar? Não, galera. Tem tudo por trás, tá? Eu imagino, isso eu não ouvi uma vez, não foi duas, não foi três. Eu já ouvi várias vezes. Então isso é uma coisa que a gente já tem que gravar bem na cabeça. Pra gente, se for ganhar uma oportunidade, a gente já tem que gravar. Que não é só gravar lendas, tem várias outras coisas. Você tem que imaginar, galera, que você vai entrar no local que você não conhece. Você não conhece, então assim, tem várias coisas que pode acontecer. Você pode encontrar pessoas maldosas, você pode passar por uma situação espiritualmente falando grande, entendeu? Então assim, é uma coisa que você tem que entender que você está fazendo, que não é só gravar a lenda, e sim
um processo todo, por isso tem essa preparação, por isso que tem esses desafios, por isso que tem todos esses testes, que eu acho que tem que ter mesmo, porque caçador de lenda elite não é brincadeira, tá? Eu vejo os caras achando que é coisa fácil, mas não é. Não é. Você tem que entender. Então é a primeira. Isso não vou nem colocar como tópico, galera. Porque isso aqui é uma coisa que tem que fazer. Você tem que entender o que é o caçador de lenda elite. Tem que estar preparado para tudo. Tudo, tudo, tudo. Então você não é só você chegar e gravar. Você tem todo umas etapas que você tem que passar até chegar lá na lenda e gravar, né, galera? Então, assim, tops coisas que eu faria. Vamos começar pela primeira aqui, que eu acho que é a essencial. Acho, não sei. Acho. Eu vou colocar como essencial, talvez, não sei. Se é essencial, não sei. Vamos deixa aí nos comentários o que vocês acham. Primeiro tópico, primeira coisa que eu faria é saber ser a necessidade do grupo, galera. Saber ser a necessidade do grupo. Como assim, Vinícius? Como eu falei pra vocês, Caçador de Lenda Elite não é só gravar a lenda. Você tem todo um processo. Por isso que eu falei antes já. Tem bastante processo. O primeiro, saber ser a necessidade do grupo. Por quê? Se o Boto tá mal. O Boto é o cara que chama ali a presença toda. Você tem que saber exatamente o que o Boto faz para você ser a necessidade do grupo. Para você tentar fazer e tampar esse buraco, ajudar os caras de uma forma que o Boto fazia, que o Boto não vai estar. Você tá entendendo? Então assim, o Lomba não tá. Você tem que saber ser a necessidade do Lomba ali, que o Lomba não tá ali, você tem que ajudar, dividir ali o serviço que o Lomba fazia para você não ficar sobrecarregando um só, tá? Um só. O Vinícius é um caçador de lenda elite novo. O que tem? O que tem? Se eu sou um cara novo, eu tenho que me desdobrar para fazer mais ainda, mais serviço ainda. Porque, como eu falei pra vocês, e repito, caçador não é só gravar. Caçador, ele envolve muita coisa. Muita coisa. Muita coisa mesmo. Então, assim, saber ser necessidade do grupo é uma coisa que eu acho disparadamente que é uma coisa principal. Saber ser a necessidade do grupo. Se precisa carregar as armas, carregue. Se precisa procurar lendas, procure. Se precisa estar 5 horas da manhã na casa, vai. Se precisa estar. Os caras foi para exemplo, os caras foi para fazenda Blackstone. Seja você o cara que vai gravar a lenda. Puxe você o vídeo. Chame os caras, anime os caras. Isso é saber ser a necessidade. O que falta? Qual o ponto que falta? Qual que é isso que tá faltando? Não deixe sobrecarregar um só. Seja a necessidade do elenco, seja a necessidade do grupo. Seja um cara muito observador para você colocar em prática, beleza? Essa é a primeira coisa que eu faria, sem dúvidas, tentar ser a necessidade do grupo. Eu acho que isso é o essencial. Vamos aqui para um outro tópico que agora já começa um pouco mais de lenda mesmo. Agora a gente já vai entrar com o fardo, né? Fardado com arma. O que eu faria também? Procuraria novas lendas pro canal Elite, tá? O canal Elite, para quem sabe, para quem acompanha o Renato desde antes do Elite e depois do Elite, sabe, o Elite é o investigativo do Caçador de Lenda, né? Os caras zica é os Caçadores de Lenda Elite oficial. Todo mundo sabe disso. Não que os Elite não seja, porque hoje os Elite principais são formados pelo Boto, que virou um oficial. O Oroza já foi um dia oficial. E o Lomba, rapaziada. O Lomba, pra mim, eu acho que é o caçador mais zica que tem no canal. Tá? Tanto os caçadores de lenda normal, como os Elite. Então, os três não é Elite. Vamos ser sinceros. Vamos ser sincero, rapaziada. Tanto o Boto, quanto o Lomba e quanto o Oroza, pra mim, são três oficial. Assim, o que tem a medalha é o Boto. Porém, pra mim, o Lomba é. E pra mim, o Oroza também é. Então, os Elite hoje não tem os Elite mesmo, né? O Boto e o Lomba e o Oroza são os caras de frente do Elite pra levar o canal do Elite.
Assim como eu falei pra vocês, eu procuraria novas lendas. Pra quê, Vinícius? Porque chamaria o Lomba, chamaria o Oroza, sabe? Ou algum outro fã que entrasse e qualquer um chamaria pra procurar novas lendas. Por quê? Você é um investigativo, você é uma pessoa que precisa preparar lendas e preparar caminhos e preparar alguma coisa os oficiais, né? Porque os oficiais hoje eles estão sobrecarregados com várias coisas pessoais, como ó, pra você ver, galera, como que tudo volta naquilo que eu comecei falando para vocês lá. Por que você tem que saber se é necessidade? Porque os caçadores de lenda elite oficiais, eles são assim, muita coisa na cabeça, então eles não têm tempo de procurar lenda. Então, se eu, no caso, fosse um elite, uma das coisas que eu me interessaria muito é descobrir novas lendas lá no território perto ali de Paraná, para gravar, para ir buscar e saber uma lenda nova que os elites e também os oficiais possam gravar e possam ir lá, né, gravar ali conteúdo e tudo mais. Então, esse seria o segundo tópico aí que eu faria, procurar novas lendas para os oficiais e também, claro, para os elites. Bom, galera, outra coisa que eu faria ali pro elite, tá? Outra coisa que eu também tentaria trazer ali pro elite, se eu fosse um elite, isso é claro, galera, eu, Vinícius, tá? Eu, Vinícius, tentaria fazer isso tudo que eu tô falando, tá? Esses tópicos. Eu tentaria fazer isso. Tentaria trazer inovação pros elites, rapaziada. Por quê? Que não falei para vocês. Hoje, os elites é composto por mais oficiais do que elite, né? Elite mesmo agora, no momento, só tem o Abraão que tá em aprovação lá para ver se passa, certo? Então, elite só tem ele. Porque o Boto é oficial para mim. O Renato ele considerou como oficial. O Oroza já foi um oficial. E o Lomba, rapaziada, não tem nem como você falar que o Lomba não é um oficial. O Lomba é o mais brabo dos caçadores. Então, assim, para mim, os três ali já é oficial zaço. Então, não tem elite. Então, um cara que vai entrar lá tem que trazer uma inovação. Trazer um gás pros elite. Trazer ali inovação, ar novo pros caras. Entendeu? Ter ideias de ar novo. De inovação. Animar o pessoal, animar os caras, animar os elite, entendeu? Trazer esse ar para você ajudar também nessa parte de inovação, trazer ar novo. Você tem que saber fazer isso, tem que trabalhar nisso, ter ideia para isso, para ajudar também nessa área de inovação. Porque às vezes o Boto, o Lomba e o Oroza tem muita coisa para fazer. Então se você vai ganhar essa oportunidade de ser um elite, se eu ganhasse essa oportunidade de ser um elite, eu tentaria fazer isso, tentaria trabalhar nisso para trazer inovação para o canal, para trazer coisas novas para o canal, para a gente poder dar ar novo para os público, para os fãs que nem eu assistirem, e seria muito top, eu acho, entendeu? Então era uma coisa que eu faria, era trazer inovação para dentro do canal, né, dos elites, tanto com a casa, não sei, galera, fazer alguma coisa inovador para conquistar, né? Tipo assim, pra animar o canal, né? Pra animar bastante o canal. Porque quando eu falei pra você, você tem que ser diferente, né, galera? Você tem que saber ser a necessidade do grupo. Galera, outra coisa que eu faria, se eu ganhasse essa grande oportunidade, galera, vocês têm que ter noção que é uma oportunidade assim, isso é mudar de vida, é uma oportunidade de muito, tipo assim, eu que falo assim, que assisto desde pequeno os Castor de Lenda, rapaziada. É uma oportunidade assim, que não tem palavras. Não tem palavras, não tem palavras que explique. Então, se eu ganhasse, eu tentaria fazer de tudo para conseguir ser realmente um oficial elite, né? Um oficial elite, um fixo dos elite, né? Não é fácil, não é uma tarefa fácil, porque se fosse fácil, todos que já passaram por elite estavam no elite, né? Mas não estão, porque não é fácil, né? O Coronado mesmo falou pro Abraão que não é fácil. Você tem que ter coragem, também não tem que ter coragem, mas eu acho que ser corajoso não é a expressão de você ir na lenda e ser o cara que vai ser frente, não. Você tem que ser corajoso pros desafios que vem junto você ser um elite.
É isso que você tem que ser. Vocês têm que estar preparado e ser corajoso, porque não é só gravar, entendeu? Não é só gravar. Então você tem que ter isso em mente, rapaziada. O tópico que eu traria muito top pro canal Elite, né? Se eu fosse um Elite, é o que, rapaziada? Eu tentaria trazer conteúdos diferentes, galera. Isso mesmo. Conteúdos diferentes. E como assim conteúdos diferentes, Vinícius? Não consegui entender. Galera, tipo assim, o conteúdo dos Elites hoje é sobre lendas, certo? Mas você tem que trazer alguma coisa diferente pro público. Mesma coisa que... Pega o tópico antes, que eu falei, traria inovação. Aí vocês pensam, de inovação você encaixa com trazer conteúdos novos. Por quê? Você pensa, hoje eles gravam bastante coisa, mas de lenda, né? E não em lenda. Mas você pode gravar coisas tipo assim, fazendo um treinamento, os elite, né? Os líderes, para tentar fazer um conteúdo diferente. Tudo mais sobre a casa elite. Você pode fazer muita coisa, muita investigação por fora. Você pode trazer mais ar para Kombi, né? Que é dos elite. Trazer ali, adesivar ela. Você tem que trazer coisas inovadoras ali para casa elite. Então tem bastante coisa que você poderia trazer diferente de só lendas, tá, rapaziada? Mas isso, claro, você não vai gravar sozinho. Você tem que pedir permissão, tem várias coisas, várias etapas para você poder gravar esse tipo de conteúdo diferente. Mas você sempre tem que tentar trazer conteúdos diferentes, apresentando ali, assim, conteúdo diferente para inovação ali pro grupo, né? Então você tem que estar ali, galera. Você tem que pensar que você é uma elite. Então você tem que trazer conteúdo diferente, trazer inovação, saber se é necessidade do grupo. Você tem que fazer essas coisas, você tem que procurar lenda nova, porque você é uma elite. Você é um elite. Você tem que ter isso na cabeça. Eu sou um elite. Então você tem que trazer esse ar de sou elite, preciso fazer, vou atrás, tô fazendo, tô atrás, vou isso. Então você tem que fazer, tá, galera? Isso é muito importante. Você tem que ter na cabeça que você é um elite, tá? Que você tem que tá ali pra ser o apoio dos caras, beleza? Bom, galera, outra coisa que eu traria pros caçadores de lenda elite, pro canal elite, que eu não sei se vocês gostam, igual eu gosto, mas desse estilo de vídeo, tá? Não que faça tempo que eles não vai, eles estão indo sim, é que eles estão indo mais noturno, sim, eu tentaria dar um gás também nesse tipo de vídeo deles que eu gosto muito, tá? É isso que é importante também, você tem que saber. Você que assiste e vai ganhar a oportunidade, tô colocando eu aqui. Eu assisto os Caçadores de Lenda Elite, acompanho. Não só os Elite, como os oficiais, como sempre acompanhei, sempre gostei. Então eu tento saber o que se eu ganhar essa mega oportunidade, o que eu faria lá. Tá, galera? O que eu faria lá? Isso aqui é coisa simples que eu faria quando chegasse lá. Quando chegasse lá, você iria ver novas coisas. Você teria que ter uma visão diferente chegando lá. Então, uma outra coisa que eu estaria é mais vídeos de investigação, tá? Fazer bastante vídeo de investigação. Por quê? Porque é legal. Eu gosto bastante de vídeo de investigação. Eu percebi também que o público gosta bastante. Então, às vezes, uma lenda que o Renato vai ali, que é nova, acaba no outro dia os Elite vai lá e já investiga, olha tudo. É gostoso isso. Por isso que eu falo, um tópico puxou o outro, tá? Isso é saber se é necessidade do grupo. O mais top. Vocês têm que saber se é necessidade do grupo, entendeu? Porque se você procura lenda nova, você vai gravar mais lenda. Você vai gravar mais vídeo de investigação. Você traz lenda nova, você traz mais vídeo de investigação, porque a lenda é nova. Se você traz vídeo de inovação, você vai saber trazer conteúdos diferentes. Então, um tópico puxa o outro, tá? Um tópico puxa o outro. Não é a mesma coisa, tá, galera? É sempre... Você tem que entender a diferença de um de outro, tá? Inovação não é conteúdo diferente. Inovação são coisas que você faz por trás da câmera, tá? Inovação é coisa que você faz por trás da câmera. Agora, você trazer conteúdo diferente, você tá fazendo isso pro público ver, entendeu? A inovação não. A inovação você vai fazer por trás ali
pro grupo sentir essa inovação, pro grupo abraçar essa inovação. Os conteúdos é pro público, né? Eu acho que é isso. Eu acho que deu 5 tópicos. Eu acho que eu vou até colocar no grupo, no título. 5 coisas que eu faria se eu fosse um caçador de lendas elites, tá, rapaziada? Beleza? Isso, galera, é só o saborzinho. É só o saborzinho de que eu faria se eu fosse um caçador de lenda elite, se eu ganhasse uma oportunidade. E eu tenho fé que eu vou ganhar, tá, galera? Uma oportunidade. Não porque eu sou melhor que ninguém. Não. Porque eu quero ralar muito, batalhar muito para conquistar essa oportunidade, né? E se Deus quiser, eu vou conquistar. E se vocês gostaram desse vídeo, peço para vocês comentarem aqui bastante, tá bom? O que vocês acharam desse tópico? Se vocês acham de eu sendo um caçador de lenda elite, o que vocês acham, como eu sairia? Sei que vocês não me conhecem ainda em ação, porém vem muita coisa no canal que vocês vão gostar, tá, galera? Eu vou fazer bastante. Quando eu lançar essa saga, vai sair bastante vídeo, bastante coisa pra gente tentar chamar a atenção do Renato, do Boto, do Lomba, do pessoal de lá, pra gente tentar ganhar essa oportunidade, beleza? Então, se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, beleza? Se você não for inscrito, já se inscreve. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo e é nóis. Fui!